Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe, espero que você esteja bem. Estamos aqui novamente juntos para compartilharmos a palavra do Senhor e hoje eu vou falar um pouco a respeito do nosso coração. Nós estamos numa batalha, como já foi dito, inclusive, uma batalha espiritual. Mas não somente isso, há uma batalha ferrenha pelo meu e pelo seu coração. Biblicamente, o coração é o centro das nossas vontades, dos nossos pensamentos, também dos nossos sentimentos e afeições. É o lugar onde ocorre a adoração, o lugar onde guardamos aquilo que nos é mais valioso e, portanto, o reflexo da nossa identidade, de quem nós somos. Mas para a gente entender um pouco mais e meditar um pouco mais sobre isso, eu quero te convidar a ler o texto que está lá no livro de Daniel, no capítulo 1, e o tema da nossa mensagem de hoje será Cuidado, querem o seu coração. Vamos fazer a leitura então no capítulo 1, os primeiros 16 versículos, te convido a me acompanhar. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber: a Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Até aqui. Daniel e seus amigos faziam parte dos jovens, da elite de jovens, de Jerusalém, de Judá, que haviam sido levados cativos. Essa era uma estratégia da Babilônia, da nação conquistadora, como uma forma de destruir aquela cultura, e ao mesmo tempo se apropriar de elementos culturais dos povos conquistados.
Então, aqueles jovens foram levados à Babilônia e literalmente matriculados num programa de reprogramação mental, onde aqueles jovens durante 3 anos seriam sustentados pelo rei, aprendendo o modo de vida dos babilônicos, treinados e adestrados culturalmente, até se parecerem cada vez mais cidadãos da Babilônia. Isso incluía a perda da sua identidade e principalmente a sua fé em Deus, visto que no período bíblico, nós percebemos que cada nação tem seu Deus próprio ou conjunto de deuses e que isso faz parte da sua própria identidade nacional. Porém, os jovens, em especial Daniel, decidiu manter-se incontaminado. É interessante que temos ouvido tanto falar de contaminação, aliás, esse tem sido o maior medo da maior parte das pessoas. Mas a verdade é que devemos nos manter incontaminados do mundo e do seu sistema de valores contrários à palavra de Deus, contrários aos valores do reino de Deus. Essa é a maior contaminação que nós devemos evitar. Aliás, Tiago chama isso de a verdadeira religião. Bom, vejamos algumas das estratégias do rei para roubar o coração daqueles jovens, para contaminá-los e torná-los mais parecidos com os babilônicos. Em primeiro lugar, mudaram os seus nomes. Os nomes, eles têm uma grande importância na Bíblia. Eles determinam, e dizem muito a respeito da identidade de uma pessoa, proferem bênçãos sobre ela. Lembre-se, por exemplo, dos casos em que Deus mudou o nome de algumas pessoas, como, por exemplo, Jacó, o enganador, o trapaceiro, que Deus muda o nome para Israel, mostrando ali uma mudança na sua vida, no seu caráter. Da mesma maneira como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, dizendo que ele seria pai de multidões, ou seja, proferindo uma bênção, uma missão sobre a sua vida. Com esses jovens não era diferente, seus nomes todos refletiam a sua fé, a religião em que estavam inseridos. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa o Senhor é ajudador. Mas uma das primeiras medidas da Babilônia foi mudar o nome desses jovens e lhes dar nomes babilônicos. Nomes, inclusive, ligados aos deuses e às divindades adorados na Babilônia. E eles seriam então chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. É interessante que os jovens não se esqueceram dos seus nomes. Eles até respondiam pelos seus outros nomes, pelos seus nomes babilônicos, mas eles nunca deixaram de ser Daniel, Misael, Ananias e Azarias em sua essência. Assim é conosco no mundo. O mundo sempre tenta moldar a nossa identidade. Somos constantemente pressionados a sermos de tal forma, a termos isso ou aquilo, a sermos e agirmos de determinada maneira. Há um verdadeiro combate para moldar as nossas mentes e as nossas identidades. Mas o cristão tem a sua identidade bem fundamentada e guardada em Deus. Somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, chamados para viver de modo santo, no sentido literal da palavra santo, ou seja, separados do mundo, consagrados a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, um texto muito conhecido, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia não somente nos dá uma identidade, a palavra nos dá uma identidade, mas também nos dá uma missão. Nós somos filhos de Deus, santos, separados, sacerdotes diante do Senhor, mas temos a missão de anunciar a sua palavra.
Uma outra estratégia usada pelos babilônicos foi a de tornar os jovens dependentes do rei por meio da alimentação e inserir esses jovens dentro de um contexto cultico, né, dos deuses da Babilônia. Já percebeu como a alimentação ela tem um papel importante em toda a narrativa bíblica? Se nós olharmos desde o começo da história, né, Adão e Eva, o primeiro pecado, embora tenha um significado muito maior do que simplesmente a alimentação, ele envolve um fruto. Todos os sistemas de adoração e culto basicamente envolvem algum tipo de sacrifício de alimento. Não só o Deus de Israel, mas das outras nações também. Aliás, essa é uma questão muito debatida no Novo Testamento, né? Uma questão que incomodava um pouco ali os jovens conversos, comer ou não as comidas sacrificadas a ídolos. Então nós vemos que a comida ela tem uma relação sim com a idolatria e não era diferente na época desses jovens. Certamente o vinho, né, e a carne que lhes eram oferecidos pelo rei eram consagrados aos seus deuses. Mas elas também têm uma relação com a nossa dependência, o nosso sustento, a nossa confiança. Logo, a oferta dos jovens, né, a oferta de alimento aos jovens tinha um peso espiritual muito grande. Além da questão sacrificial, como já foi mencionado, ou seja, aqueles alimentos eram consagrados às divindades e certamente algumas daquelas carnes sequer se enquadravam dentro dos padrões de alimentação do povo de Israel, né, daquilo que eles tinham como certo, como santo, que lhes foi outorgado por Moisés. Havia a questão de que quando eles comessem daquelas comidas, eles seriam oficialmente sustentados por Nabucodonosor, dependentes de Nabucodonosor. E aqueles jovens não queriam também aquilo. Eles confiaram no cuidado sobrenatural de Deus e eles viram os resultados. Ao invés de se submeterem, eles decidiram comer ali água e legumes, né, durante um tempo e fizeram até uma prova, né, se eles não estariam mais saudáveis, com uma aparência mais saudável do que a dos outros jovens que estavam recebendo a alimentação, né, conforme a vontade do rei. E percebemos que Deus foi fiel. Deus cuidou de toda essa situação, primeiro mudando o coração daquele que servia, né, os jovens, que estavam encarregados do cuidado dos jovens para que eles fossem favoráveis a Daniel e a seus amigos, e segundo, mostrando o sustento de Deus, mostrando que mesmo em terra estrangeira, era Deus quem estava sustentando aqueles jovens. Eles não estavam dispostos a entregar a sua confiança, o seu coração a Nabucodonosor ou às suas divindades. Assim é também conosco, diariamente. Instituições, filosofias, ideologias, tudo tenta nos convencer que o nosso sustento vem de outras fontes, que precisamos de determinadas coisas para sermos felizes. Somos reconhecidamente a sociedade do consumo e do entretenimento. Tudo é voltado para isso. Tudo é voltado para ganhar o nosso coração. Aliás, você já reparou como shoppings têm a arquitetura similar à de um templo? Porém, o cristão tem a convicção de que é Deus quem nos sustenta. Nosso trabalho, nossos empregos, empresas, habilidades, tudo isso são instrumentos e dádivas que Deus nos dá graciosamente. Mas o nosso alimento é Ele quem provê. Todo o cuidado, tudo aquilo que precisamos. Deus é o nosso provedor e, portanto, nele depositamos nossa confiança e dependência. A Ele entregamos o nosso coração e a nossa adoração. Existem duas formas básicas de imposição de valores que o mundo constantemente nos submete. A primeira é a oferta e a segunda é a ameaça. Somos constantemente bombardeados com as ofertas. E creia, a intenção de cada uma delas é ganhar o teu coração. Como disse, somos a sociedade do consumo,
ofertas não faltam. Por outro lado, quando nos recusamos a nos submeter a algum aspecto cultural aceito como correto pela maioria e tentamos viver na contramão do mundo, o outro lado da história se manifesta. Ameaça, coerção, tentam nos fazer acreditar que se não formos como todo mundo e não fizermos aquilo que todo mundo faz, nós seremos prejudicados, seremos excluídos, não seremos colocados profissionalmente, de alguma forma não seremos aceitos pelas pessoas e pelo sistema. Mas é isso mesmo que fomos chamados para ser. Nós somos chamados para ser pessoas diferentes, na contramão do mundo. E Jesus nos disse, não estranhe se o mundo vos odeia. Porém, aquele que nos chamou é poderoso para cuidar de nós em toda e qualquer situação, e por isso permanecemos fiéis. Aqueles jovens, Daniel e seus amigos, poderiam se sentir agraciados e pensar, puxa, que privilégio nós recebemos, enquanto todo o povo está na miséria, depois da conquista pela Babilônia, nós tivemos o privilégio de sermos escolhidos, somos especiais, estamos aqui no palácio do rei, temos acesso ao bom e o melhor de todas as coisas que a Babilônia tem para oferecer. Mas ao invés disso, eles experimentaram e escolheram o sustento de Deus em uma terra estranha, com deuses estranhos e valores contrários aos seus. Deus nos chama para vivermos no mundo incontaminados, como esses jovens fizeram, como está lá em Tiago 1:21. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminados do mundo. Nessa batalha, pelo nosso coração, que nós possamos nos render inteiramente ao Senhor, que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que tenta roubar os nossos corações e nos convencer de que dependemos de qualquer outra coisa que não de Deus e de que tudo que temos e somos é dádiva do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, porque cremos que tudo vem de ti. Se estamos vivos nesse dia, nosso respirar, nosso alimento, tudo que temos vem de ti. Portanto, Senhor, eu te peço, guarda os nossos corações e não permita, Pai, que as ofertas ou ameaças deste mundo tentem roubá-lo de ti ou nos convencer, ó Pai, a adorarmos ou a termos ídolos ou mesmo a colocarmos a nossa confiança em outras coisas que não no Senhor. Ajuda-nos a viver com esta certeza, com esta fé, renovados a cada dia e que possamos ser incontaminados neste mundo. Que o Senhor nos encontre como igreja santa, sem mácula, incontaminada e que um dia possamos receber a recompensa de estarmos contigo, que aliás é a tua promessa e a base da nossa fé. Nós te agradecemos por tudo, peço ao Senhor que abençoe cada irmão que aqui está assistindo, suas famílias, que continue, Pai, nos guardando, nos sustentando, provendo todo o necessário. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe e fique com uma canção que fala a respeito disso, de entregarmos o nosso coração a Deus. Que essa canção possa abençoar o teu coração nesse dia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu me entrego a ti, Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu me rendo a ti, corpo, alma e espírito. Eu me rendo a ti, Espírito. Oh, vem sobre mim. Eu me rendo a ti, Senhor. Oh, yeah. Eu me rendo a ti. Eu me rendo somente a ti.